Olá, gente. Vamos então dar continuidade à nossa aula de geometria? Bem, no nosso último vídeo, eu falei sobre retas paralelas e perpendiculares. Então, estão elas aqui, ó. A reta R paralela à reta S. E a reta T é a perpendicular. Bem, é muito importante que nós compreendemos o que significa a parte externa e interna de duas retas paralelas. Essa parte azul pintada nós chamamos da parte interna e toda a parte pintada em verde chamamos de parte externa, tá? Bem, baseado nessa figura, nós vamos conversar um pouquinho sobre ângulos. Ângulos correspondentes. O que significa ângulos correspondentes? Os ângulos correspondentes são ângulos formados na mesma posição. Veja, na mesma posição. O ângulo A, essa partezinha em azul, ela está correspondente ao ângulo H. Veja que todos os dois têm a mesma medida. Ângulos correspondentes são ângulos formados na mesma posição nas retas paralelas, com a transversal. Possuem a mesma medida. Então, A correspondente a H. D correspondente a G. Certo? B correspondente a E. E C correspondente a F. Chamamos, então, de ângulos correspondentes. Os ângulos colaterais. Ângulos colaterais são ângulos que estão no mesmo lado em relação à transversal. Duas classificações. Nós temos os ângulos colaterais internos e os ângulos colaterais externos. Vejam, vamos ver um exemplo. Ângulo D, somado ao ângulo H, nós vamos obter 180 graus. Então, se eu somar D com H, nós vamos obter um ângulo de 180 graus. Esses são os ângulos colaterais da parte interna, certo? Como A é externo, somando com G, que também é externo, teremos uma medida de 180 graus. Deu para compreender? Ângulos alternados, ou a gente pode dizer ângulos alternos. Ângulos que estão de lados diferentes em relação a transversais. Alternados, internos e externos. Ângulos que possuem a mesma medida. Veja, o ângulo D, ele tem a mesma medida que o ângulo E. Ambos são ângulos alternados internos, estão na parte interna, como G e B são ângulos alternos, mas estão na parte externa, certo? E esses ângulos possuem a mesma medida, como A está externo, F está externo e possui
a mesma medida. Deu para compreender? Então, falamos um pouquinho sobre ângulos correspondentes, ângulos colaterais e ângulos alternados.